com os amados irmãos, amém? Mas antes eu quero convidar a igreja, sentadinhos mesmo, a gente vai estar fazendo uma manhã de oração, né? Nós vamos orar também pelo pastor Osvaldo, que está lá orando por nossas vidas. A igreja de Ponte de Sor também está orando por nós. E vamos estar orando para o que o Senhor, só está faltando a liberação do visto, meus irmãos. É impressionante como que é para as coisas de Deus, as coisas são tão enroladas. O mais fácil que seria o visto, já vai para mais de 100 e poucos dias e o consulado não tem resposta. A gente essa semana falamos até com o chanceler de Portugal, conversamos com ele. E ele falou, não liberaram ainda? E aí a gente fala para a empresa, que é a empresa que trabalha no Brasil, no Rio, e eles falam, não, já tem uma resposta. E a gente vai para o consulado, e essa semana a pessoa vai estar indo para o Rio, para poder conversar diretamente com eles. Mas nós cremos no poder e no agir de Deus, né? Isso é só para os irmãos entenderem que como é difícil a gente fazer a obra do Senhor. Né? Os radicais aí, vocês passaram lá, não é nada. Sabiam? Porque quando a gente levanta, Felipe, para fazer a obra de Deus, a barreira é tanta, a dificuldade é tanta, irmãos. A gente achou que o mais difícil seria a liberação da licença, os irmãos compartilharam, nossa, foi tão difícil, mas Deus fez o sobrenatural. E nós cremos, irmãos, que o Senhor vai mover as águas. Portugal não nos quer lá. Não quer ser evangelizado. Ele não quer que entre missionários. É mais fácil você entrar como turista, como trabalhador, do que como missionário naquele lugar. Mas o Senhor nos chamou para aquela terra. E como nós temos chamado várias famílias, não vai só nós seremos os pioneiros. Mas ano que vem vai estar indo 3 famílias. Do pastor Marcos Benício, do pastor de Araruama, pastor Elcio, e tem mais um aí também, Zé Carlos, né? Pastor Zé Carlos, né? O Ebson é o único que não é o pastor da galera. Mas nem importa quem chama de pastor. Nós somos missionários, né? Que eles falam, nós somos missionários. Eu falei, eu sou nada, não, eu sou servo do Senhor Jesus, e pronto, acabou, né? Mas estaremos 3 famílias indo para Portugal. Cada família vai trabalhar em lugares diferentes. Irmãos, e vocês não sabem a situação. Para vocês terem ideia, a esposa de Zé Carlos, o pastor Zé Carlos, a Solange, ela passou, de repente surgiu uma enfermidade dela, uns caroços debaixo dos braços. Até as terça-feira eu pedi muitas irmãs para estar orando, né, Beolene? Pedindo, foi? Olha, quase que foi comprovado que era câncer. Agora, semana para trás, ela fez os exames e está com vários problemas. E ela chorou muito com a gente semana passada, que nós estivemos com eles. E ela falou, meu Deus, eu quero fazer a tua obra, mas toda vez que eu vou no médico aparece alguma coisa. O Benício também está lutando. O pastor Benício e a Kelly são pais de 2 meninos. Está lutando, irmãos, para levantar o sustento. Aí a Kelly fala comigo assim, Maná, parece um parto, né? Por isso que eu falei. Semana passada nós tivemos com um dos pastores que vai para Portugal daqui a 2 anos. E ele falou que está tão triste porque a igreja dele se levantou contra ele. Ele e a esposa. E ele falou, olha, eu não posso ir agora. Eu vou ter que rever todas as minhas situações, arrumar uma igreja para me apoiar. Irmãos, os irmãos não sabem como que esse pessoal padece. Como que a gente padece. Eu acho que eu nem padeço tanto como eles estão padecendo. Aí eu tenho que segurar as lágrimas, sabe, Márcia? E ouvir eles. E dizer que Deus é maior nas nossas vidas. Então, os irmãos, quando estiverem orando, orem por esses missionários. São todos aqui do estado do Rio. E todos têm passado por muitas lutas, enfermidades, mortes na família, situações impressionantes. Então, meus irmãos, nós temos que nos unirmos em oração para que Deus levante-os e os envie também. Nós seremos os primeiros, mas nós precisamos deles lá. Eu preciso do pastor Benício lá, preciso da Kelly lá, né?
Preciso das meninas de lá também. Então, orem para que o Senhor os abençoe. Mas eu não vamos falar disso agora. Senão eu já vou ficar chorando. Ih, chega disso. Vamos orar então? Amado Deus, Pai querido, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse culto alegre, por momentos especiais que passamos aqui. Ó Deus, pelas vidas radicais que aqui chegaram, estiveram, pela vida do Felipe, Senhor. Me alegrei muito em ouvir falar as suas palavras. Ó Deus, por cada louvor. Ó Pai, pelas crianças. Senhor, nós te louvamos pela vida do Léo, Senhor, que pôde testemunhar do teu amor na vida dele. Ó Deus, entregamos nas tuas mãos o Projeto Portugal, a vida do pastor que está lá, o pastor Osvaldo. Também entrego as 3 famílias que vão estar indo o ano que vem. Ó Deus, as nossas vidas. E nesta noite, Senhor, nós declaramos que toda a intenção do inimigo, dos seus demônios e comparsas, vão todos cair por terra em nome de Jesus. Ele querendo ou não, Portugal querendo ou não, nós estaremos entrando naquele país e estaremos anunciando o evangelho do Senhor àqueles vilarejos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós não oramos só pela família Davi, mas oramos por todos aqueles que têm se levantado, ó Deus, para pregar e anunciar as boas novas naquela cidade, naquele país. Ó Deus querido, obrigada, Senhor, por este culto e agora pela tua palavra que vai ser lida nesta noite. Senhor, vai ser simples e fácil, simples assim como é o teu amor em nossas vidas, mas nós queremos aprender um pouco mais de ti. Então fale conosco, Espírito Santo, ministra ao nosso coração o teu desejo, a tua vontade. Nós queremos estar prontos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, meus irmãos, vamos abrir as Bíblias nossas em Atos, capítulo 1, versículo 8. Ó, fica todo mundo de Bíblia aberta aí, porque a gente vai dar né? O tema da nossa mensagem de hoje, Yuri já botou ali, ó, avivamento vezes missões. A gente vai tentar falar um pouquinho, né, disso aqui para poder entender. Nós estamos no culto de missões e é importante que nós entendamos sobre isso. Vocês sabiam que avivamento está ligado com missões? Quem sabia disso? Você sabia, Luana? Não, né? Mas eu não expliquei, né? Luana não sabia. Mas avivamento está ligado com missões. Nós vamos ver isso aqui na palavra do Senhor, certo? Primeiro que nós vamos ler aqui em Atos 1:8, amém, meus irmãos? Amém? A gente pode ler? Então eu vou ler, ó. Vamos lá? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? É uma palavra até conhecida de todos, né? Que fala sobre, né, o Senhor falando ali através da sua palavra, falando para as pessoas que estavam ali em volta, né? E ser-me-eis testemunhas em toda a terra, em toda Jerusalém, em toda Samaria e até os confins da terra. Mas o que isso tem a ver com avivamento? Para a gente entender isso um pouquinho melhor, dessa palavra aqui, eu queria convidar os irmãos para entender um pouco sobre avivamento. Nós temos, a Bíblia ela relata de várias partes sobre isso, né? Desde o Antigo ao Novo. Mas você sabia que o avivamento que a Bíblia fala tem propósitos diferentes aqui? Se a gente for entender o avivamento lá na época do Velho Testamento, vamos pegar ali Segunda Reis, né, os livros de Reis. Se a gente for entender um pouco sobre o avivamento no Velho Testamento, toda vez que a nação Israel ou outras nações, né, guiadas por Deus, Judá, se pecava, estava longe, afastado dos caminhos do Senhor, acontecia um avivamento naquela nação. O avivamento acontecia porque o propósito era arrependimento e correção. O avivamento, Marquinhos, no Velho Testamento, o propósito era esse. Toda vez que Israel estava longe dos propósitos de Deus, cheio daqueles ídolos, né? Cheio daquelas papagaiadas todas, né? Fazendo aqueles sacrifícios tolos, aí Deus levantava uma pessoa, um profeta, uma mulher, um homem de Deus. E ali o Senhor chamava a responsabilidade da nação.
E acontecia, sabe o quê? O que aconteceu lá em Reis, com o rei Isaías, né? Ezequias, o rei Ezequias. Antes de Ezequias assumir o seu reinado, era um outro rei chamado, um dos vários reis, né? Mas vou falar do Manassés. E ele levou toda a nação de Israel a pecar. Aí o rei Ezequias, mesmo sendo novo, o que acontece? Ele se levanta para ser o governador, o presidente, né? O rei daquela nação. E aí, numa dasquelas que ele começa a buscar a Deus, ele faz uma reforma no templo. E lá no templo, o sacerdote, o quis, encontra o quê? O rolo das palavras de Deus. Encontra a Bíblia Sagrada, naquela época em rolo. E aí ele começa a ler a palavra de Deus. Olha aí o avivamento. E quando ele começa a ler a palavra de Deus, ele vai entendendo que ele está totalmente errado. E que errado também está o seu povo. Então ele reúne, sabe, o povo, reúne os sacerdotes, manda quebrar aqueles ídolos todos que é feito, de Baal, aquela coisa toda, muda tudo, vem as leis do Senhor e o povo começa a voltar a adorar a Deus. Então o avivamento do Velho Testamento, o propósito era esse, levar toda a nação a voltar a adorar a Deus, ao arrependimento. Se você for ler o Velho Testamento, você vai encontrar assim. Depois você vai falar, é verdade, minha irmã. E no Novo Testamento? Bem, no Novo Testamento, o avivamento já muda um pouco de caráter, vamos dizer assim. É o que nós lemos aqui, ó. Né? E descerá sobre vós o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, na época do Velho Testamento, ele descia especificamente sobre a vida de algumas pessoas, né? E depois que estava organizado, estava avivado o povo, que o povo começava de novo a andar nos caminhos do Senhor, não é isso? Então ele vinha especificamente para um trabalho específico, ok? Vocês estão entendendo? Então acontecia o avivamento, o povo largava aquelas coisas para trás, tudo de errado, e começava no caminho de novo, certo? Toda vez que o povo saía do caminho, vinham as lutas, perseguições, mas vinha um avivamento, o choro, as lágrimas, né? E jogava a terra para cima, jejum, aquela coisa toda, saco rasgado, aquela coisa toda. E começava a voltar a ler a palavra. Então eles só liam a palavra porque eles estavam buscando o arrependimento dos seus pecados. No Novo Testamento, a gente vai dar um outro conceito sobre avivamento. É o que nós estamos vivendo hoje. E esse avivamento iniciou lá, depois da morte e ascensão de Jesus, né? Quando os homens estavam lá em Jerusalém e desceu o famoso Espírito Santo, descido o Espírito Santo em Atos 2. Estavam todos reunidos e de repente se ouviu como um vento e veemente veio sobre todos eles e eles começaram a falar em outras línguas. O avivamento chegou naquela era. Por que chegou esse avivamento aqui? Olha, eu botei lá para vocês entenderem. O avivamento na era cristã já não está falando mais em arrependimento porque eu estou pecando. Eu vou explicar isso. Mas é o que? Anunciar o reino de Jesus Cristo. Irmãos, quando o Senhor ele envia o Espírito Santo sobre a igreja, isso está aqui em Atos, né? Está ali em Atos. Vamos ler rapidinho, Atos 2. Vamos ler? Aqui está com a Bíblia aberta aí. Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, enquanto o Espírito lhes concedia que falasse. Vamos pular para o 14. Aí nesse avivamento que aquele povo estava, levantou quem? Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesse termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta
Joel. Olha lá o 17, ó. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, Yahvé, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonhos, também os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. O que aconteceu aqui, gente? Vamos pensar junto comigo. O Espírito Santo, irmã Giovana, chegou naquele lugar. As pessoas começaram a não entender o que estava acontecendo. Aí Pedro levanta, homem usado, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus. E ele fala assim, epa, não, eles não estão bêbados não, olha a hora que já é. E ele começa a pregar e a anunciar o Evangelho. Aí ele usa o quê? A Bíblia. E começa a falar. Olha, o que se cumpriu aqui é o que está escrito lá no nosso profeta lá. Né? Que derramaria o seu espírito sobre toda a carne e eles profetizarão. Né? E aí, Rodolfo, o que me acontece? Logo depois, Pedro começa a falar a mensagem. Aí começa a pregar. E começa a falar do arrependimento. E aquelas pessoas que são balanceadas. E aí começam a parar para ouvir. E diz as Sagradas Escrituras que naquele dia mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus como seu. O que aconteceu? O avivamento. E o que aconteceu nesse avivamento? Pessoas foram alcançadas por Jesus. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo nos ensina nesta noite? Irmãos, nós não estamos mais no Velho Testamento. É claro, Léo, né, Felipe? Você falou bem aqui, poxa, né? Você quer ser um missionário? Nós estamos precisando de gente lá na Grécia, hein? Vou te enviar para a Grécia, hein? Oh. O que acontece? Irmãos, o arrependimento é necessário, mas não para aí. Vocês estão entendendo? Não para aí. Você se arrepender, se entregar aos caminhos do Senhor, aceitar Jesus como teu Salvador, mas há um propósito. Irmãos, aquela multidão, aquelas pessoas em Jerusalém, aceitaram a Jesus, se arrependeram dos seus pecados, né? Se avivaram e voltaram para Cristo, mas não entenderam o propósito do avivamento. Aí sabe o que me aconteceu? O Senhor então faz o quê? Começa a enviar as perseguições. Porque nós lemos lá em Atos 1. Então, né? Atos 8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Não só em Jerusalém. E o povo achou que era só onde? O avivamento gera perseguição quando a igreja, quando o povo de Deus não entende o propósito do avivamento. Guarde isso. Se você não entendeu por que o Senhor te salvou, por que o Senhor te libertou do pecado das trevas, você vai passar por provas e lutas e tribulações. Porque nós temos que entender por que o Senhor nos dá aqui, por que nós estamos aqui e por que as pessoas que estão lá fora não estão aqui. Por que meus parentes que não são cristãos não estão aqui? Por que os meninos que ficam lá debaixo daquela praça, né, pastor, que eu falei contigo, né? Aquela praça lá que parece que Satanás joga na nossa cara aqui, ó. Esse aqui é o meu lugar, é o meu momento. Aquela praça lá de Cordeiro, a gente está conversando sobre esses dias. Parece que ali, gente, ó, o Satanás gosta de botar ali os mendigos, os beberrões, os drogados. Já passaram ali, né? Tem hora que você não pode nem passar direito aquela pracinha, aquela praça lá perto do sinal. Não é? Parece que ele faz questão de mostrar e nós não estamos enxergando o que ele está falando conosco. Então, irmãos, quando Deus nos chama e nos redime, há um propósito. Você foi avivado por Deus para fazer algo. E o mais bonito disso tudo é levar o amor de Cristo às pessoas. Por que aqueles mendigos não estão aqui dentro da igreja? Por que os viciados em drogas não estão aqui dentro? Por que as prostitutas não estão aqui dentro? Aqui não é só o nosso lugar, é o lugar deles também.
É tão gostoso estar aqui, não é? É tão bom estar aqui, como eu já me alegrei ali atrás, no meu lugarzinho que eu sento ali. Mas não, Deus não quer só eu aqui. Há outras pessoas que têm que estar aqui. Isso aqui tem que sobreencher, ir lá para cima, aumentar. Não é isso? E daqui a pouco fazer cultos várias horas do dia e alcançar os bairros, porque essas pessoas têm que estar aqui. Olha só, gente. O povo não entendeu isso. Ficou todo mundo amalocado no mesmo lugar. Aí começou as perseguições. Olha como que Deus trabalha. O avivamento gera perseguição, lutas e provas. Primeiro foi lá em Atos. Mas eu sinto um orgulho quando eu falo daquele casal lá que aceitaram Jesus na nossa célula. Nós temos que gerar vida. Sabe, Silvia? Nós temos que gerar vidas. Não é somente vir os domingos para a igreja e pronto, acabou. E aí, meus irmãos, começaram a perseguição. Estevão é morto, né? E aí começa então a se esparramar ali pelas vizinhas de Jerusalém. Mas aí Deus não quer só Samaria e Judéia. A palavra é até os confins da terra. Aí levanta quem? Paulo. Aí o negócio fica feio. Aí muitos são presos, mortos, jogados nas arenas e pá. São puxados com as cordas no meio das ruas de Jerusalém. E vai aquele povo ali. E quanto mais a perseguição vinha, mais a igreja estava avivada no Senhor. Mais a igreja crescia. Mais o poder de Deus era poderoso e transformador. E a igreja se fortalecia. Saiu de Jerusalém. Saiu de Judá, Samaria. E começou a chegar aos confins da terra. Irmãos, toda vez que você estudar a história da igreja, da era cristã, você vai ver avivamento gerando lutas e tribulações, mas você vai ver vidas. Se nós estamos no Brasil hoje, foi graças a um avivamento lá atrás. Homens foram despertados naquele avivamento para estarem hoje vir no Brasil pregar o evangelho. Amém? Se não temos igreja, a palavra de Deus é pregada na África, na Índia. Eu tenho uma amiga minha, Rebeca, a missionária Rebeca, solteira, menina corajosa. Nossa! O avivamento, ele tem que gerar em nós o amor pela obra de Deus. Foi o que o irmão falou aqui. O amor pelo meu próximo. O amor pelas pessoas. Se você não entender esse propósito, você vai entender por bem ou por mal. Porque as perseguições e as lutas vão estar sobre a sua vida. Irmão, tem luta, tem prova, mas você não sai do propósito que Deus colocou no seu coração. Seja um avivado. Tem uma palavra, depois eu vou até estar falando aqui depois, mas eu vou já antecipar, que é bem falar muito comigo. Fala assim, Ninha, ele me chama de Ninha. Fala, Ninha, é melhor um avivamento diário, mas sempre, do que momentos de avivamento e nunca mais na vida. Não é? Ele fala isso comigo. Nós precisamos viver o avivamento do Senhor. Porque quando você começa a sentir o prazer da palavra de Deus, começa a sentir a busca do Senhor, você começa a falar naturalmente do amor de Cristo a qualquer pessoa. Irmãos, quando eu passava perto de uns mendigos, há uns tempos atrás, eu tinha uma visão. Hoje eu paro. Esses dias eu estava na rua, veio um menino, foi em Friburgo. Eu estava em Friburgo semana passada e veio um rapaz e falou assim, tia, me dá um dinheiro. Aí eu falei assim, dinheiro? Eu não vou te dar um dinheiro. Escolhe aqui o que você quer comer que a tia vai pagar para você. Aí ele foi escolher um salgadinho, um refrigerante. Meu filho, toma aqui. Paguei para ele. Há tempos atrás eu estava assim, meu Deus. Não, tem não. Você está entendendo? Sério? Sério, irmão Giovano? Porque nessa realidade que a gente vive hoje, eu sou medrosa. Há tempo atrás eu estava assim, não, tem não. Pode ir bom, tem não. Mas quando nós temos o avivamento do Senhor, você começa a olhar com outra situação. Você começa a ver, gente, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? O que eu posso fazer para mudar isso? O que nós podemos? Aí você compartilha com uma irmã, eu posso te ajudar nisso. Então vamos ajudar. Irmãos, e quando você vê, você está alcançando a comunidade. E para a gente estar finalizando aqui, eu gostaria que toda a igreja abrisse comigo em João, capítulo 8, versículo 12. Deixa eu abrir aqui também.
vou falar muito tempo não. Estou terminando. João 8,12. Acho lindo isso daqui. Acho que lindo essa palavra. Toda vez eu paro aqui, não tem jeito. Amém? Diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, Jesus disse isso com muita verdade. Ele disse que ele é a luz do mundo. E quem segue ele também tem luz. E não anda mais nas trevas. Então, glorificado seja o nome do Senhor, porque nós temos a luz de Cristo e nós não estamos mais nas trevas. Mas terminou aí, Léo? Não. Uma pequena luz faz muita diferença nas trevas. Quando o povo está em treva, não precisa toda essa iluminação para poder ajudá-los. Uma pequena luz é suficiente para direcionar o rumo das pessoas. Entendeu? Não precisa, não, eu vou deixar o Ministério de Missões fazer o evangelismo. Eu vou deixar o pastor fazer. Não precisa. Quando nós somos uma pequena luz em Cristo, é o suficiente para radiar a palavra de Deus. Para iluminar. Mas, Madá, minha luz é pequena. Às vezes só eu na minha casa, minha família toda não é cristã. Mas deixe a luz brilhando. A luz não pode parar de brilhar. Porque eles precisam enxergar o caminho. E só vão enxergar o caminho através da sua vida. Através de você. Irmãos, vamos imaginar, não fiquem assustados. Vamos imaginar que esta igreja fosse o mundo. Como seria? Yuri, paga tudo. Pode pagar. Tá vendo como que é? Olha as trevas que é. E aí o que que acontece quando as pequenas luzes aparecem? Amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Quando nós somos uma pequena luz, é suficiente para clarear de novo o ambiente. Essa palavra, irmãos, eu quero que vocês entendam que não importa quem você é uma pequena luz em Jesus. E aonde Deus te plantar, te colocar, você pode iluminar aquele ambiente. Não precisa ser uma missionária. Não precisa ir para Portugal. Não precisa ter curso de teologia ou professor da escola bíblica dominical. Não, seja você em Jesus. Você é uma pequena luz. E aonde você está, a sua pequena luz vai dar direção, rumo àqueles que estão em trevas.
O mundo precisa da luz de Cristo. Nós não podemos ficar o resto da vida, o restante desse culto na escuridão. Podemos? Não. Daqui a pouco o irmão vai acender a luz. Irmãos, aonde o Senhor te plantar, aonde o Senhor te colocar, seja essa pequena luz. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a sua vida, a sua forma de ser, a sua forma de falar. Eu falo muita coisa errada, mas Deus me usa assim mesmo. Eu não sei tocar com meu marido, mas Deus me usa de outro jeito. Né, Thalita? Eu amo ver Thalita dar aula para as crianças. Queria ter esse dom que ela tem. Eu não tenho, mas Deus usa ela nesse dom. Aí Deus me usa no dom em outra situação. Eu quero convidar a todos neste momento. A Zelzinha vai estar cantando um louvor que fala muito com o meu coração. E eu já sei que eu vou chorar. Porque esse louvor me chama para missões. E eu quero te convidar a todos neste momento. Abaixe sua cabeça. Pensa o que foi falado nesta noite. Deixa Deus falar no seu coração. Pessoas que levem a verdade, que levem o reino, que levem a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. A quem enviarei? Meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que levem o reino, que levem a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. A quem enviarei? A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e oprimidos? Libertem eles das prisões. A quem enviarei para levar o evangelho às nações? O mundo clama. A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e oprimidos? Libertem eles da prisão. A quem enviarei para pregar o evangelho às nações? O mundo clama pela luz da escuridão. Agora eu quero te fazer um convite. Pode acender a luz, meu irmão. Nós vamos iluminar essa igreja aqui em nome de Jesus. Quem quer ser uma pequena luz? Quem quiser ser uma pequena luz, por favor, vem aqui na frente. Vamos estar orando por vocês. Aonde Deus tem te colocado, você é uma pequena luz em sua família. Você é uma pequena luz nesta igreja. Eu fiz isso há uns tempos atrás, né? Era pequenininha. E Deus hoje está me levando para Portugal. Quem quer ser uma pequena luz? Pode vir aqui. Os irmãos vão estar orando por vocês. Além dos que já estão aqui, que já são uma pequena luz. Quem quer ser profeta? Quem quer ler
levar o amor de Cristo à sua família, à sua rua, à sua cidade? Quem quer ouvir um avivamento diário da parte de Deus? Amém? Vamos ficar em pé, igreja? Vamos louvar ao Senhor com esta canção. Eis-me aqui, eu quero ser profeta. Senhor, usa-nos, ó Deus. Eis-nos aqui, nem dos limites do nosso país. Mas eu oro, Senhor, pelas vidas que estão aqui na frente e por aqueles que não vieram, mas que lá sentados estão com os corações dizendo: eu preciso do Evangelho. Há muitos lugares para pregar, há muitas vidas precisando de Ti. Hoje pela manhã, Senhor, o Senhor levou minha irmã lá naquele hospital e havia um rapaz que falava com ela: eu vim pra cá, mas eu vou me matar. E aí o Senhor usou ela e ela falou do amor de Cristo àquele homem que estava em desespero. Senhor, nós estamos às vezes com os nossos ouvidos tapados, nossos olhos só olhando para dentro, e as vidas estão morrendo e perecendo. Mas eu oro pela minha igreja, Senhor. Eu oro por aqueles que estão aqui, que assumiram um propósito diante de Ti, de ser pequenas luzes aonde o Senhor os colocar. Ainda há muitos que o Senhor vai movimentar neste lugar. Há muitos que estão com o coração duros para aceitar essa palavra. Mas, Senhor, todos nós somos pequenas luzes em Ti. Todos nós temos o amor e somos capacitados para amar o nosso irmão. Todos nós somos uma igreja só. Todos nós servimos ao único Deus Yahvé, ao Deus Adonai, ao Deus que fala. Senhor, se tiver que levantar grandes perseguições sobre esses tais, eu oro para que os levante. Levanta, levanta. Sabe por quê, Senhor? Porque nós temos que anunciar o Teu Evangelho aonde o Senhor nos levar. Senhor, coloca esta igreja, Pai, no prumo que o Senhor deseja. Coloca, Senhor, avivada os corações. Há muitos aqui vivados pelo Espírito Santo. Usa a Tua igreja para pregar as boas novas aos órfãos desta cidade. Usa a Tua igreja. Usa a Tua igreja. Usa a Tua igreja. Usa a Tua igreja para despertar outras igrejas da palavra do Senhor. A hora é chegada. O tempo é esse para pregarmos e anunciarmos a santa palavra de Deus. Senhor, usa-nos, ó Deus, da Tua palavra. Usa-nos, ó Deus, para anunciarmos o Teu Evangelho. Usa-nos, ó Deus, para pregarmos as boas novas. Senhor, o mundo está em treva. A escola que as minhas filhas estudam estão em trevas. A minha rua que eu moro está em trevas. O serviço em que meu esposo trabalha está em trevas. Quando eu ando pela rua, as multidões estão em trevas. Eis-nos aqui, ó Deus. Usa-nos, ó Pai, como pequenas luzes. E isso é o suficiente para que o Teu poder alcance os meus vizinhos, alcance os filhos, aos filhos das professoras, aos meus amiguinhos que estudam com as minhas filhas. Alcance os meus amigos que trabalham com meu esposo. É suficiente para alcançar os doentes dos hospitais. É suficiente para alcançar os prodígios. É suficiente para alcançar os órfãos. Senhor, usa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. E eu quero deixar para esta igreja uma palavra profética, porque há autoridade sobre nossas vidas para profetizar. E no Espírito Santo de Deus eu profetizo sobre esta igreja. Mesmo não estando mais aqui, o Senhor vai avivar e vai levantar várias pessoas neste lugar. Eu profetizo
diz em nome de Jesus. Não é em meu nome, mas é em nome de Jesus. E na autoridade da tua palavra que diz que nós temos que falar palavras boas. Falar palavras boas de vida. E é por isso nesta palavra que eu digo: Senhor, esta igreja é avivada por ti. Esta igreja é erguida por ti. Satanás, tu não tem autoridade pelos que estão aqui dentro. Espírito de fofoca, confusão, sai em nome de Jesus. E esta igreja vai alcançar as nações, não só através das nossas vidas, mas outras vidas vão se levantar neste lugar. E o Senhor vai alcançar em nome de Jesus, a começar primeiro pela nossa cidade, para depois alcançar o estado do Rio e alcançar as pessoas que moram em outros estados e alcançar as demais nações em nome de Jesus. Oh, receba essa palavra aí agora. Ei, esquece os teus problemas. Preste atenção. Esquece dos teus problemas. Fale do amor de Cristo. E aí você vai vencer nas provações e nas lutas. A luta vai vir, vai levantar, mas aí você não vai enxergar isso, porque o seu coração está firmado em Cristo. Irmãos, você não sabe a alegria quando você pode dizer: olha, aquele casal aceitou Jesus através da minha vida. Vamos louvar o Senhor?